Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Obrigada pela companhia aqui com a gente nessa manhã de domingo. Vamos aos assuntos do RIC Rural de hoje. Plantação de lavanda em Araucária virou ponto turístico na região. Cada dia está melhor, mais bonito, é um lugar de paz, muito gostoso aqui. Flores comestíveis, o mercado promissor em muitas cidades do Paraná. Comecei o negócio, já estou há 2 anos produzindo e comercializando e está sendo uma aceitação muito bacana. O Paraná superou 2 milhões de toneladas de carnes exportadas em um único ano. As exportações de carne de frango ficarão em torno de 5 milhões e 100 mil toneladas. Já a carne suína teve aumento recorde de consumo em 2022, chegando a quase 19 quilos por pessoa. Prefiro mais a carne de porco que a carne de vaca. É bem mais melhor, para mim é preferência. No Dicas Práticas na Agricultura, por que a pesquisa recomenda o uso do calcário no solo? A aplicação do calcário no solo é a primeira atividade que deve ser feita, antes de fazer qualquer outra coisa relacionada ao solo. E a receita do sabor da terra é da canjiquinha mineira. O programa RIC Rural já começou. Vamos começar o programa de hoje falando de Campo de Flores. Vamos falar de lavanda, que é uma planta de locais frios e se adaptou bem à região de Curitiba. Uma plantação em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, como a Rose falou, virou ponto turístico e um belo lugar para tirar fotos. É nesse espaço que o visitante tem a oportunidade de conhecer a plantação, admirar, sentir o aroma e descobrir os encantos dessa flor de cor lilás que conquistou o coração da Silvana. Foi ela quem sugeriu plantar lavandas na propriedade. É uma plantinha que aparentemente você olha, você vê um roxinho, mas se você aprecia, você vê cada detalhe, você se encanta por essa flor. E aí eu cheguei, aqui não era recanto ainda, e falei para minha família que eu tinha gostado muito dessa flor e pedi para eles apreciarem também. E eles apreciaram e também gostaram dessa lavanda. E aí surgiu a ideia da gente plantar um canteiro inteiro de lavandas. A gente fez esse plantio, né? Ficou muito bonita no caso. E daí, por que não ampliar isso, né? E foi a ideia assim, né, que surgiu. Vamos fazer um campo de lavanda para que as pessoas venham, para que possam contemplar, né? E assim foi feito, né? Uma parte, por enquanto. Então, 2.000 pés que a gente plantou aqui, dá um trabalhão. A espécie escolhida foi a lavanda francesa dentata, que teve uma excelente adaptação ao clima. Ela gosta de sol mesmo, ela não gosta de muita água, então existe assim um primeiro momento quando você planta, 30 dias ali que você tem que fazer uma rega, vamos dizer, meio que diária, né? E na sequência, depois que ela pega, daí ela não exige tanta água assim. E sol pleno, então se você plantar ela na sombra, ela vai morrer. Com o óleo extraído da planta, são feitos cosméticos e produtos de limpeza. A família já planeja aproveitar melhor todas as propriedades da lavanda e investir na extração do óleo para ganhar uma renda extra. E não para por aí. Eles querem também ampliar a área de plantio e apostar em outras espécies de lavanda. Existe uma outra espécie que chama-se angustifolha, que é a que a gente usa para fazer o sorvete, para fazer biscoito, para fazer a cerveja, né? A gente fez uma cerveja aqui que vai lavanda nela também, artesanal. Então a gente tem vários projetos, ter mais espécies também, né, de lavandas, para que as pessoas possam ver também as outras espécies, os cheiros, os aromas que elas têm. Uma é diferente da outra. Mas o foco aqui é o turismo e, nesse sentido, a ideia está dando super certo. Aqui no lavandário, os visitantes se deparam com um cenário charmoso e preparado com todo o carinho para que eles possam viver uma experiência única. E, claro, para que possam fazer belas fotos desse momento tão especial. Tem portal, uma janela maravilhosa com uma vista incrível, balanço e muitas outras ideias que eles pretendem colocar em prática. É aumentar os cenários para fazer os books, né? E a gente está pensando sempre assim, cenários que remetam mesmo à vida no campo, à parte rural mesmo, então com carroças. A gente pretende também ter algo para fazer o piquenique,
né? Que as pessoas sintam-se bem e sintam essa delicadeza das lavandas, ao mesmo tempo que estão aproveitando um momento em família. Ideias que tornam o passeio da Márcia e da netinha Yasmin ainda mais gostoso. Elas são frequentadoras assíduas da propriedade. Aqui almoçam com a família e contemplam as paisagens. Cada dia está melhor, mais bonito, é um lugar de paz, muito gostoso aqui. Essas lavandas, esse cheirinho gostoso. Você vem, almoça e acaba ficando pro café também, né? Passa o dia. Passa o dia. Criançada gosta de brincar, correr, tem lá embaixo parquinho, né? Cavalo que a gente vê, os bichinhos, tudo de bom. Natureza é tudo de bom. É legal para tirar foto aqui? Adoro. Fez muita foto bonita? Sim. O Felipe e a Brenda vieram com os filhos. Para eles, tudo foi novidade. Nunca tinham visto uma plantação de lavanda de perto. Será que gostaram? Conhecendo assim, sentindo a textura, o cheiro, né, o aroma do ambiente é muito gostoso, muito bacana, interessante. Muito interessante. Aqui, além da plantação, tem restaurante, cerveja artesanal, muita área verde e um pouco de tranquilidade e ar puro da vida no campo. E tem ainda muito amor e um sonho de vida para o Jacir e a família, que esperam que esse espaço possa ser tão especial para os visitantes quanto é para eles. A lavanda é uma planta que ela tem muito isso de energia, de transmutar energias. E as pessoas dizem com frequência assim, nossa, mas aqui tem uma energia tão boa. Então é a energia da natureza, mas eu vejo que também pelo campo de lavandas. A gente quer que as pessoas venham e tenham assim, que, né, gostem de estar aqui, que sintam essa paz, esse, como que eu posso dizer assim, ficar na natureza, né, contemplar, não ficar só para nós, sabe? Me emocionei. Um lugar lindo e perfumado, com certeza, né, Sérgio? Com certeza, é verdade. Mas vamos continuar falando de flores, agora de flores comestíveis. Pois é, essas flores comestíveis começaram a ser produzidas primeiro no estado de São Paulo, mas nos últimos anos o Paraná também resolveu investir na produção. Maringá, Curitiba e Londrina estão entre as cidades do estado que encontraram mercado para as espécies. As flores comestíveis são usadas principalmente em doces e drinks. A reportagem é de Bruna Mello. Elas são cultivadas no quintal da casa há 2 anos. De tese de mestrado, se tornaram a renda principal da engenheira agrônoma, que cultiva aproximadamente 70 espécies. Por conta da pandemia, acabou que não deu para fazer análise sensorial, que seria uma degustação para ver a aceitação do público, não deu certo. Então a gente fez um plano B, onde estudei o mercado de flores comestíveis a nível Brasil. Então a gente tentou entender um pouquinho mais sobre quais as espécies o pessoal conhecia, as espécies as maiores dificuldades do público, se tinha aceitação, como que era em cada estado a produção, o consumo. Então foi bem generalizado e acabei começando a fazer a produção em casa para gerar conteúdo no Instagram e vieram me perguntar se eu não vendia. Aí eu comecei o negócio, já estou há 2 anos produzindo e comercializando e está sendo uma aceitação muito bacana. Lanternas chinesas, crisântemos, rosas e cravinas. Esses são apenas alguns exemplos de flores comestíveis. Elas fazem parte do grupo Punks, as plantas alimentícias não convencionais. Ou seja, podem ser consumidas pelo ser humano sem causar reações adversas. Não é como as flores de floricultura, que a gente acaba tendo a finalidade de ela estar bonita. Aqui a gente gosta sim da flor estar bonita, apresentável, a gente faz uma seleção toda criteriosa para a beleza do kit, sem defeitos e tudo mais, só que é uma seleção manual. Né? Na produção de flores comestíveis, a gente não pode usar nenhum tipo de defensivo químico. Então, todo o controle é feito de forma biológica, com aquelas receitinhas agroecológicas, calda de mamona. A adubação é sempre voltada mais para o agroecológico do que
Às vezes a gente faz alguma outra manutenção da adubação química, mas a maior parte da produção é feita de maneira agroecológica e orgânica. Pela delicadeza do produto, a Laís faz o manejo em caixas de isopor. No total, são 420 caixas. No Paraná, as flores comestíveis são produzidas aqui em Londrina, em Maringá, em Nova Santa Rosa e também na capital, Curitiba. Essas flores também têm um mercado consolidado em São Paulo e nos estados do litoral brasileiro. A florada acontece o ano todo, mas as espécies variam conforme o clima. Agora, por exemplo, que está mais frio, a mais pedida é Amor Perfeito. Nós trabalhamos com uma variedade muito grande de espécies, então em todos os nossos pedidos a gente deixa claro para a pessoa que tem algumas espécies que não vamos ter durante todo o ano. Então Amor Perfeito é uma das flores mais pedidas, mas ele só tem agora começando frio. Ele vai dar flor até mais ou menos final de agosto. Depois disso eles já começam a diminuir a produtividade e a gente entra com as torênias, que são chamadas de Amor Perfeito de verão. Então a gente tem essa sazonalidade das flores. As mesmas espécies que você está vendo aqui agora, daqui 3 meses vão ser outras. Uma ou outra vão estar florindo bonitas, outras você vai olhar e falar assim, mas não tinha uma flor aqui, né? Então a gente tenta trabalhar sempre com essa dinâmica das flores, essa diferenciação, e sempre tenta conversar com o cliente para dar prioridade pelas tonalidades e não pelas espécies, porque acaba tendo essa dificuldade de produção também, né? O clima é favorável sim, mas a gente tem que estar ciente dessa vontade da planta, né? Que não é algo que eu posso chegar e falar assim, viu, vamos dar uma florzinha agora? Eu dependo da natureza para fazer a produção. E dos vasos, as flores vão para os kits. Os preços variam conforme a seleção. 10 gramas de pétalas ou 20 flores variadas saem por R$20. Em média, a Laís vende 450 kits por mês, que rendem cerca de R$9.000. Um produto super valorizado e com o mercado certo. Cristiane trabalha com bolos e doces há 3 anos. Incluiu as flores comestíveis para decorar os produtos há pelo menos 2 anos. Eu sempre fiquei procurando coisas diferentes. Eu fiquei imaginando assim, alguma coisa que fosse diferente do que o pessoal está acostumado. E lá na França, assim, principalmente por causa do chocolate, dos macarrons, eles usam muito flores comestíveis. Só que aqui em Londrina, assim, não tinha produtor, né? Eu já havia visto assim em alguns lugares assim alguma bandejinha, mas eu acho que o pessoal trazia de fora. Daí eu tinha visto que a Laís postava, né, alguma coisa sobre as punks. Daí eu falei, Laís, vamos fazer chocolate com flores comestíveis, né? Daí ela falou assim, vamos então. Daí a gente uniu o chocolate com as flores comestíveis. E quando a gente postou, todo mundo ficou encantado, daí todo mundo queria. E acabou que virou um negócio tanto para mim quanto para ela. Os benefícios para a saúde variam conforme a espécie usada. Flores mais vermelhas, amarelas e alaranjadas, por exemplo, têm mais volume de vitamina C. Mesma coisa com sabor, que pode ou não impactar a receita. O recheio de limão siciliano com lavanda, que a Laís também produz lavanda, ele é um recheio que sai bastante assim para macarrão. E em formato de brigadeiro também. Muito bom, na verdade. Sabe o que muda? A textura. Você espera o macio do brigadeiro, mas vem a textura da flor também. Essa flor aqui não tem um sabor muito forte. É seguro e muito bom. E por falar em sabor, os drinks com flores comestíveis têm caído no gosto popular. Essa nova versão da Pink Lemonade leva xarope de flores, água com gás e limão Tahiti. Além de surpreender o cliente, ainda gera conhecimento para o profissional de bar, tá? E o lucro da casa. Então, ele agrega em todo o setor, né? Saúde! É muito bom. Sabe, a diferença é que você não sente o gosto do açúcar, aquele açúcar muito forte. É um gosto bem mais suave. É muito bom.
vamos aos preços agrícolas. O café em coco, R$ 15,04 o quilo. O café beneficiado, R$ 920 a saca, preços em Maringá e Londrina. O arroz, R$ 105 a saca em Paranavaí. O feijão carioca, R$ 240 a saca em Ponta Grossa. E o feijão preto, R$ 200 em Cascavel. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando que o Paraná superou 2 milhões de toneladas de carnes exportadas em um único ano. E a carne suína teve aumento recorde de consumo em 2022, chegando a quase 19 quilos por pessoa. No Dicas Práticas na Agricultura, porque a pesquisa recomenda o uso do calcário no solo. E no Sabor da Terra, a receita da canjiquinha mineira. Bom, estamos de volta e agora vamos mostrar para você que o Paraná superou 2 milhões de toneladas de carnes exportadas em um único ano. A marca é resultado dos investimentos em uma produção de qualidade, com a preocupação sanitária para evitar doenças no gado e também de aves. E com certeza a abertura para novos mercados no exterior também gera riqueza para os produtores da região oeste. A movimentação de contêineres e o vai e vem dos trilhos levam as riquezas da nossa terra para o mundo. Todos os anos, o Paraná se destaca na exportação de produtos do agronegócio. Em 2022, pela primeira vez na história, o estado superou 2 milhões de toneladas de carnes exportadas. Está crescendo também em 2023. Esse ano o Brasil vai produzir em torno de 15,5 milhões de toneladas de carne de frango, e as exportações de carne de frango ficarão em torno de 5 milhões e 100 mil toneladas. É muito importante para o estado do Paraná porque é valor agregado. Se nós olharmos o estado do Paraná, que produz em torno de 46 milhões de toneladas de grãos, principalmente soja e milho, e está transformando esse soja e milho em proteína animal. E os caminhos para levar os nossos produtos são diversos: terra, trilhos, mar. Logística é importante para o bom desempenho da balança comercial paranaense. Além disso, ter a área livre de febre aftosa sem a vacinação em junho de 2021 fez novos contratos serem assinados no ano passado, motivando investimentos e negociações. Abriram novos mercados. Eram mercados que antes a gente não conseguia exportar e hoje já estão nos comprando. Então, quer dizer, isso daí fez com que aumentasse a demanda por mais carnes da nossa região. Em 2022, o valor total do rendimento com a exportação no mercado de carnes foi de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Historicamente, é a produção de frangos que lidera o mercado de exportação de carnes do Paraná. Em 2022, mais de 86% do valor arrecadado com as vendas vieram do frango, um total de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Motivados com o cenário animador, o Daniel e a família resolveram investir mais na propriedade. A gente já vem de longos anos aí no ramo, na atividade do frango de corte. Em 2021 a gente fez um investimento alto aí com a ampliação do nosso núcleo, com mais 2 novos aviários. E desde então a gente está sempre alojando, digamos, a capacidade máxima aqui do nosso núcleo. A gente não pode reclamar, os nossos resultados aqui foram ótimos. Teve destaque de Cascavel e Paraná serem destaque no nacional. E nós tivemos ótimos resultados, tanto financeiros como os técnicos também. A gente atingiu alguns recordes particulares nossos, então para nós foi um ótimo ano. No ano passado, Cascavel exportou mais de 2 bilhões e 59 milhões de reais em diversos produtos do agronegócio, sendo as carnes e os grãos os principais deles. Números positivos que trouxeram à cidade o título de maior produtora de corte de frango do país. A nossa região, o Paraná, prevalece mais de 80% de pequenos produtores rurais. Então, todas essas criações aí ajudam na opção da produção. A gente sabe que eles têm limitação para a produção de grãos, tudo, mas então é importante que eles tenham dentro das suas granjas aí a produção tanto de suíno como de aves, que isso daí ajuda na questão da remuneração desses produtores. Para os próximos anos, as expectativas são ainda melhores. O Brasil tem, nos próximos 8 anos, na carne de frango, a possibilidade de participar de um mercado que está aumentando o consumo
em torno de 4 milhões de toneladas. Se hoje nós exportamos em torno de 5,1 milhões de toneladas, nós temos um mercado crescente no consumo de carne e frango no mundo, de 4 milhões de toneladas, onde que o Brasil vai participar, certamente. A gente pensa em futuramente, claro que depende de vários fatores, mas ampliar, né? Futuramente, digamos assim, se questão de juro, né, de financiamento, tudo isso envolve, mas a gente pensa em estar ampliando a granja com certeza. Bom, gente, ainda sobre carne, a suína teve um aumento recorde de consumo em 2022, chegando a 18 quilos, 940 gramas por pessoa, conforme relatório de uma consultoria agro. E a tendência é que esta alta se mantenha com as ações de incentivo, como o festival que acontece essa semana. Segundo uma pesquisa feita por uma rede de supermercados, a cada 10 carrinhos, 4 têm carne suína. Um desses carrinhos é o do seu Edson. Para ele, carne de porco não pode faltar. Prefiro mais a carne de porco que a carne de vaca. É bem mais melhor. Para mim é preferência. A dona Rosângela também está levando para casa costelinha de porco. Gosta da carne suína? Gosto. Sempre come em casa, sempre tem carne de porco? Uma vez a semana, para diversificar. A carne suína teve um aumento recorde de consumo em 2022. Segundo um relatório de uma consultoria especializada em agronegócio, foram consumidos, por pessoa, quase 19 quilos de carne de porco. O pessoal vem procurando mais essa proteína por ser uma proteína muito saudável, né? E a gente tem aí um consumo per capita, que a gente fala, em torno de 19 quilos por consumidor, né? E a tendência é que esse consumo cresça ainda mais nesse mês. Isso porque do dia 1º até o dia 17 de junho é feita a Semana Nacional da Carne Suína. A expectativa é que as vendas aumentem em até 25%. A semana foi pensada pela Associação Brasileira de Carne Suína. Redes de supermercados devem fazer promoções de diferentes cortes da carne de porco, como cortes para o dia a dia ou também para o churrasco do final de semana. Nós temos uma venda média mês de 400 toneladas, chegar aí nesse mês de junho aí às 500 toneladas e fazer um mega crescimento aí e ofertando um produto aí que você encontra em Maringá e região, né, nas nossas lojas aí, cortes variados abaixo de R$10, né? Além de tudo isso, você encontra, né, cortes para o dia a dia, como um pernil, uma bisteca, né? E você também tem aqueles cortes diferentes no final de semana, uma panceta, né, um prime rib, um short rib, que você acrescenta aí no corte um corte a mais de churrasco aí na mesa do consumidor no final de semana, né? Edson vai aproveitar para levar ainda mais carne de porco para casa. E aí agora essa vai ser a Semana da Carne Suína, a tendência é que os preços abaixem ainda mais. Tomara que esteja para a gente vir comprar mais ainda, né? Bom, e chegou a hora do Coisas da Roça. Vamos iniciar o quadro deste domingo com os milhos gigantes que a dona Tereza cultiva na chácara da família em Londrina. O Gilcimar Paganel registrou especialmente para o nosso quadro o jardim da casa da sogra dele. O Ademar Legori fez esse registro no final de 2022, na cachoeira do Rio dos Índios, entre Indianópolis e São Tomé. Já a Nides Legerd compartilhou com a gente o vídeo que o seu esposo Edivino fez com o ajudante mais conhecido como Rolinha. Ela disse que essa lavoura localizada em Assis Chateaubriand não sofre com as estiagens, pois naquela região sempre choveu bem. O Luiz Fernando de Biporã registrou o momento onde ele estava tirando leite da vaquinha, que é chamada carinhosamente de conhaque. E um registro feito pela Rosângela na chácara da família em Londrina. A Sandra Silva de Jataizinho enviou a imagem do pé de pitaia. Já essa imagem deu até água na boca. A Thelma Picussa, de São José dos Pinhais, fez um torresmo de rolo para a família dela. A Ana Carolina de Balsa Nova nos contou que assiste ao programa todos os domingos e fez esse registro especialmente para nós. O milho que estão cultivando no terreno da família. O José Roberto de Londrina cultiva suculentas no quintal de casa. E vamos encerrando o quadro de hoje com esse pé de limão lindíssimo. Quem nos enviou a foto foi a Mara Araújo de Curitiba. Ela disse que o pé fica ainda mais lindo quando tem limões maduros. Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana da área rural.
ou de uma imagem que você acha bonita e mande sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é 44 99855 8787. E lembre-se de fazer o registro com o celular deitado na horizontal, tá bom? Estamos esperando a sua participação. Bom, e vamos aos preços dos grãos no Paraná. O milho, R$ 44,00 a saca em várias praças do estado. A soja, R$ 119,00 a saca, média estadual. O trigo, R$ 66,00 a saca também em várias praças do estado. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 760,00 em Paranavaí, R$ 750,00 em Campo Mourão e Umuarama. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando dicas práticas na agricultura. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Vamos mostrar agora para você por que a pesquisa recomenda o uso do calcário no solo, no Dicas Práticas na Agricultura. Dicas Práticas na Agricultura. Oferecimento Cocamar. 60 anos. Professor, o calcário já se estuda desde o início do século XX, ou até antes também, tem-se aí estudos que mostram que a importância dele. E por que ainda se faz pesquisas sobre o calcário? O que é que se busca conhecer mais sobre o calcário? Excelente pergunta, Sérgio. No final da história, o que a gente precisa entender é que durante os anos, né, as décadas e os séculos, nós mudamos os sistemas de manejo, a produtividade das culturas mudaram, né? E isso vai exigir do manejo agronômico, né, com o produtor, técnicas mais adequadas para poder resolver o problema da acidez. Então, o Brasil, de forma geral, tem na sua formação, os solos que nós temos aqui, solos ácidos. Então, quando a gente começou a cultivar nesses solos, nós precisamos usar calcário para poder corrigir esses problemas. No passado, era comum fazer a aplicação de calcário e a incorporação, por exemplo. Quando se faz o sistema de plantio direto, não se revolve mais o solo. Então, o fato de você não revolver mais o solo mudou a forma de usar o calcário. Então, o calcário ele é muito pouco solúvel. Então, para ele corrigir ou melhorar as características do solo em profundidade, ele leva mais tempo. Nós não sabíamos como ia se comportar, por exemplo, o calcário aplicado na superfície sem a incorporação. Então, nós tivemos que redescobrir como usar o calcário em sistema de plantio direto. E até hoje nós temos uma série de perguntas importantes a serem respondidas que estão relacionadas principalmente a quem? A dose de calcário, o tipo de calcário, a época de aplicação, a forma de aplicação e o quanto isso é importante no sistema de plantio direto ou quanto isso contribui para que nós tenhamos uma melhor produção, de forma geral, das culturas que nós temos na região, mas também da eficiência do uso de outros insumos, como por exemplo os fertilizantes. Agora, como é que se escolhe o que estudar? Isso daí é aleatório? É uma situação pontual? Como é que se define um tema a ser estudado para levar para o produtor essa pesquisa? Ainda bem, nós vivemos numa região agrícola muito forte. Isso é muito bom. Então, nós temos uma série de parceiros no campo que têm as demandas, né, que apresentam as demandas. E a partir dessas demandas, nós começamos a pesquisar esses assuntos. Apesar de existir pesquisa no mundo todo, na agricultura é muito interessante porque os trabalhos regionais é que vão dar a melhor resposta para aquele local. Então, a partir desses trabalhos regionais é que nós vamos elaborar materiais didáticos, né, para extensão que vão ser usados por todos os técnicos naquela região ou até mesmo no estado. Então, a gente tem uma divisão estadual, né, mas na verdade a divisão deveria levar em consideração basicamente solo e clima. Se nós tivermos no mesmo solo e mesmo clima, ou climas parecidos e solos parecidos, nós podemos extrapolar essa informação. Então, tem estados, tem locais que têm uma riqueza de informação pela quantidade de pesquisa gerada. O Paraná pode ficar tranquilo, porque tem muita gente trabalhando com pesquisa para a agricultura. Então, nós temos uma tradição agrícola e temos uma tradição muito grande na pesquisa em agricultura. Nós temos experimentos aqui de décadas que são conduzidos para responder perguntas importantes para os produtores. Professor, o senhor falou em vários tipos de solos. A gente também vê que tem vários tipos de calcário. Isso está relacionado, o tipo de solo com o tipo de calcário? O solo em si ele vai exigir
uma quantidade diferente de, geralmente, cálcio, magnésio e o pH que nós vamos alterar. Então, o calcário é responsável por alterar o pH, por elevar o pH, ele é responsável por fornecer cálcio e magnésio, e ele é responsável por diminuir ou eliminar a toxidez de alumínio. A partir disso, é importante saber quais são os tipos de calcário, para poder saber qual a melhor calcário a ser aplicado. Então nós temos, geralmente, nós classificamos o calcário de 3 formas, com base no teor de óxido de magnésio. Então nós temos o calcário calcítico, que ele tem menos que 5% de óxido de magnésio, o magnesiano, que tem entre 5% e 12% de óxido de magnésio, e o calcário dolomítico, que tem mais que 12% de óxido de magnésio. O produtor sempre fala sobre a cor, né? É o calcário branco, é o calcário preto, mas são calcários de tipo diferente e de origem metamórfica. Mas, de forma geral, tudo isso, além da questão da concentração de magnésio, é levado em consideração também a questão da qualidade desse calcário. Quanto ele é moído, qual é a capacidade dele alterar o pH do solo, nós chamamos isso de PRNT, que é uma medida da qualidade química e física do calcário. Então, a partir dessas informações, nós vamos ter que optar, sim, por um calcário específico, dependendo das características do solo. Professor, a gente está aqui no ambiente de laboratório. É só aqui que saem as pesquisas do calcário ou de outros também temas para o campo? Sim, na verdade são em vários lugares, né? Mas começa no campo e os dados gerados no campo nós trazemos para o laboratório para gerar os números referentes àqueles dados levantados, vamos dizer assim. No campo vai ocorrer a parte de testar a campo de verdade as doses, os produtos e avaliar aquele efeito na planta. Mas mesmo assim eu tenho que analisar a planta, analisar os grãos, analisar o solo. Aí é aqui que nós executamos essas atividades. Mas é no campo onde tudo começa. Podemos ir lá então? Vamos lá. Vamos lá. Professor, então viemos lá do laboratório, estamos aqui no campo, na UDT, Unidade de Difusão de Tecnologias da Cocamar, onde você vai explicar para a gente o que se faz aqui, como é que se recolhe os materiais para chegar lá no laboratório e dar um perfil do solo ou uma explicação para o produtor como ele deve utilizar o calcário. Bom, a gente trabalha com agricultura e com agronomia, né? Então aqui é o nosso principal laboratório, o campo é o nosso principal laboratório. Nós temos aqui em Floresta, na Cocamar, vários experimentos. Um deles é o de calcário e gesso. E esse experimento já está quase com 10 anos de experimentação já. É aqui que nós vamos coletar as amostras, tanto de planta, tanto de grãos, como de solo. Então nós focamos muito nos solos também aqui. Se nós pararmos para analisar, em um ano agrícola, nós fazemos mais ou menos 12 mil medidas em aproximadamente 2 mil metros quadrados. Então é muita medida de solo, de grãos e de folha, que é o mínimo, vamos dizer assim, para analisar, para a gente poder ter uma boa informação e repassar isso para os técnicos, que vão para repassar isso para o produtor. Então o que nós fazemos aqui, até a nossa coleta de amostra de solo, ela é bem diferente. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que limpar essa área, essa palhada que está sobre o solo, nós vamos ter que remover ela. Removendo essa palhada, nós vamos fazer uma amostragem numa microtrincheira. Uma trincheira pequenininha, usando uma pá, não é um outro equipamento, porque aqui o solo é muito argiloso. E a partir disso, nós vamos fazer um toalete dessa amostra, separando as laterais, descartando as laterais da amostra e o fundo da amostra, e marcando exatamente a profundidade que eu quero, que no caso seria 0,10 e 10 a 20 centímetros. Após essa primeira parte da coleta com a microtrincheira, como a profundidade de amostragem vai ser maior, nós vamos usar um trado, um trado holandês, e coletar a amostra de 20 a 40, 40 a 60 e, se for o caso, até de 60 a 80 centímetros, para poder entender o que está acontecendo com esses tratamentos que nós estamos fazendo e o que está acontecendo no solo em relação a esses tratamentos ao longo dos anos. Então nós estamos falando aí de, em quase 10 anos, algo em torno de 120 mil atributos medidos em 10 anos. Então é muita informação que deve ser processada de forma adequada para chegar ao campo com uma boa informação. Quer dizer, todo esse procedimento, toda essa rotina anual e a cada 10 anos, pouca gente conhece. Ele sabe que ele vai ter lá o seu estudo e precisa acessar esse estudo. É por isso que o técnico, a informação técnica, a pesquisa é importante, né? Sim, essas parcerias das universidades, das empresas de pesquisa,
com as cooperativas, né, com a agricultura de forma geral, no caso específico que é a Cocamar, ela é importantíssimo, porque não faz sentido nós pesquisarmos isso na universidade, mas isso não chegar até o produtor. Então esse elo é importante, né, da extensão, né, do produtor com a extensão e com a pesquisa. Então é um processo de duas mãos, né? Eles fazem as demandas, nós tentamos gerar as respostas e isso volta para o produtor na forma de tecnologia que ganha com isso. Então nós avançamos muito hoje em termos de produção agrícola graças à pesquisa. E não tenho dúvida alguma de dizer que o Brasil é um país muito forte em pesquisa agropecuária. Professor, então o produtor ainda está muito longe do ideal de utilizar o calcário na sua atividade. Por quê? Assim, tem produtores que destoam, né, que fazem um bom uso do calcário de forma geral, mas tem uma parcela considerável que ainda não dá o peso suficiente ao calcário. E assim, o calcário é a primeira atividade, a aplicação do calcário no solo é a primeira atividade que deve ser feita, antes de fazer qualquer outra coisa relacionada ao solo. Então não adianta você ter um bom fertilizante, mas não ter um solo com uma acidez adequada, com um pH adequado. Então ele precede. E todo o produtor que quiser aumentar a produção vai ter que começar o seu processo de aumento de produção, olhando para o solo, focando na calagem. Então ele tem que focar na calagem para poder fazer esse uso adequado. Obedecer o que a análise recomenda? Sempre utilizando alguns parâmetros. Primeiro, uma boa amostragem de solo, uma boa análise de solo e um bom técnico para interpretar essa análise para ele, recomendando o calcário certo, na dose certa, na época certa, para ter os resultados que ele precisa. Dicas práticas na agricultura. Oferecimento Cocamar. 60 anos. Bom, tem que usar, né, Sérgio, calcário? Ah, tem. É um insumo dos mais baratos e o produtor perde às vezes produtividade não corrigindo o solo por falta de aplicar o calcário, que é tão simples e está aí. Básico, né? Básico. E olha, semana que vem, no Dicas Práticas na Agricultura, nós vamos mostrar a extração do calcário da rocha bruta até virar o pó que chega na cooperativa e depois no solo do produtor. Bom, e agora vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 5,60 o quilo em Apucarana e Ponta Grossa. Vaca gorda, R$ 200 a arroba em Londrina e Paranavaí. E o boi gordo, R$ 230 a arroba em Paranavaí e Londrina. R$ 250 a arroba do boi gordo em Cascavel. Bom, depois do intervalo, a receita da canjiquinha mineira no Sabor da Terra. Estamos de volta e agora Sabor da Terra. Sabor da Terra. Oferecimento Zaeli. Delicie-se em todos os momentos do seu dia a dia. Pede Zaeli. Bom, pessoal, hoje eu que vou preparar a nossa receita, uma receita simples, fácil de fazer e que você também vai conseguir fazer aí na sua casa. É a canjiquinha ou a quirerinha, como muitas pessoas conhecem, né? Uns falam que é canjiquinha mineira, mas o paulista também gosta muito e o paranaense também, né? Aqui nós temos os produtos da Zaeli e eu vou fazer com a canjiquinha amarela, um copo de canjiquinha amarela, tá? Esse é o nosso principal ingrediente, tá? Um copo, porque ela rende bastante, tá? Ela aumenta. Aí nós temos aqui, ó, 1 quilo de costelinha de porco, temos calabresa, tá? Uma calabresa fatiada e também umas 100 gramas de bacon fatiado. Cebola, alho, pimenta do reino a gosto e o sal também, tá? Bom, primeira coisa, vamos cozinhar a nossa carne de porco, tá? Tem gente que vai fazendo e cozinhando na panela, mas eu já prefiro colocar na pressão, que é rapidinho, uns 15 minutinhos ali ela cozinhando, ela já fica bem macia. Então, o primeiro passo, vamos colocar a nossa carne de porco na pressão. Vamos pôr a água para cozinhar, até cobrir. Um pouco de sal, para ela já ficar com gostinho. E vamos pôr para cozinhar. Em uma panela eu vou colocar um fio de óleo, o bacon para fritar.
calabresa para fritar. Bem fritinha já, ó, a calabresa, ó. Vou colocar o alho, ó, 2 dentinhos de alho amassado. Vou esperar ele fritar um pouquinho e já jogo a cebola. Uma cebola, tá, gente? Picada. Cebola murchou, já posso ir misturando tudo, ó. Coloco a nossa quirerinha, canjiquinha, né? Como o pessoal aí conhece. E já coloco a nossa água quente, ó. Vou deixar ela cozinhar um pouco. E depois nós vamos juntar a nossa carne de porco que já está cozinhando ali. Nossa costelinha, ó, já cozinhou, a macia. Vamos pôr junto aqui. Vamos pôr mais água. Enquanto nossa quirerinha está cozinhando, nós vamos fazer um arrozinho da Zaeli. Também não precisa lavar, viu, gente? Já pode ir direto assim na panela. Óleo, o alho, amassadinho com sal. E o nosso arroz. Para finalizar, quem gosta, põe o cheiro verde, ó. Nós aqui gostamos. Já está cozida a nossa quirerinha. Nosso arroz está ficando pronto e a gente vai servir a quirela e o arroz. Bom, gente, vamos experimentar a nossa quirerinha aqui, que eu mesma fiz, com carne de porco, bacon, canjiquinha mineira, quirerinha. Um arrozinho. Tempero super bom. Muito gostoso, gente. Quirela, né? É o milho, né? O milho, né? Milho triturado. Bom, gente, muito bom mesmo. Espero que vocês de casa aí também tenham gostado. Ó, 40, 45 minutos fica pronto. Muito bom. Sabor da Terra. Oferecimento Zaeli. Delicie-se em todos os momentos do seu dia a dia. Pede Zaeli. Gente, lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural, você encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com/RICRural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E você que acompanha o RIC Rural no YouTube pode nos seguir também no nosso Instagram, Sérgio e Rose. E tem também o Instagram do RIC Rural, onde você acompanha notícias do agro e mais sobre o programa. Segue a gente lá também no @RICRural. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa, domingo que vem. Passou rápido, né? Pois é. Boa semana, gente. Até domingo que vem. Tchau.